Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Professor Mauri e temos aqui do meu lado o abençoado Tato Tarkan. Vai confundir as pessoas. Não, tô brincando, eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o confuso Professor Mauri. Ô, Cavalaria Geek, é um prazer estar aqui contigo, Sr. Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Top 10, esse programa onde nós elencamos tudo que achamos curioso. Exatamente, os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades em um podcast semanal toda sexta-feira pra você. Lembrando que, se você gostou desse episódio do Top 10, compartilhe esse episódio com uma pessoa. É muito importante, e não só com o Top 10. Você pode fazer isso também com o Ultra Geek, ou com o Saque, ou com o Update, ou até mesmo com um podcast que não é da Rede Geek. É muito importante compartilhar os podcasts que você gosta. E nesse Top 10, seu Tato Tarkan, nós trouxemos aqui relíquias religiosas. Exatamente, porque é uma coisa que agora, atualmente, a gente não tem na nossa sociedade como uma coisa tão estrutural, tão básica. Mas durante a Idade Média, até mesmo depois, nós temos registros históricos de várias relíquias religiosas que faziam diferença na estrutura governamental e estatal. Podia mudar um líder religioso porque ele tava com uma relíquia importante ou outra. E a ideia desse Top 10 é apresentar pra vocês essas relíquias que durante séculos foram trunfos religiosos, senhoras e senhores. Mais um detalhe importante, a gente não vai apresentar aqui quais são as mais interessantes ou as mais importantes, ou as mais simples. Nós vamos focar aqui nas Top 10 relíquias religiosas mais bizarras. Exatamente, elas são mais assustadoras, cada vez mais assustadoras ao longo da lista. Lembrando que a gente não quer ofender a religião nem crenças de ninguém, é simplesmente pelo fator curiosidade. E tem umas coisas aqui que são bem, digamos assim, inusitadas. É isso aí, e pra fazer essa classificação nós levamos em consideração justamente isso, o quanto é inusitado, quanto é a história doida envolvida por trás dessa relíquia. 10. Abrindo o Top 10, nós vamos com a relíquia Imagem de Edessa. Eu gosto de Santo Sudário dos Pobres. Que não é zoeira, é sério, o nome é sério, Santo Sudário dos Pobres. É o nome popular, é como a grande massa conhecia a imagem de Edessa. Pra você entender o que nós estamos falando, essa imagem de Edessa seria uma toalha no qual Jesus secou o seu rosto. Mas ele secou com muito cuidado. E aí, segundo a lenda, a toalha foi criada depois que o rei Akbar de Edessa pagou para que um artista produzisse um retrato de Cristo. Então, assim, poxa, olha só, eu preciso de um retrato de Cristo. E aí encontrou a toalhinha aonde Jesus cuidadosamente secou o rosto, deixando exatamente suas feições. E o que é louco é que, segundo a lenda, o artista não conseguiu fazer o retrato, né? Ele ficou sofrendo no processo. A obra de arte. E aí que ele achou a toalha e falou, já sei. Não, o próprio Jesus apareceu e deu a toalha pro coitado. Então, tipo, imagina só, falar pro rei, olha rei, não me leve a mal, não tô conseguindo pintar, mas fica tranquilo, porque Jesus apareceu aqui ontem, me deu essa toalhinha que ele enxugou o rosto, e agora sim eu consigo, porque eu tenho impressão facial de Jesus. E por que isso é uma relíquia religiosa? Porque o rei, ao receber a toalha, foi curado automaticamente da sua lepra. Ele tinha lepra e ficou curado porque pegou a toalhinha que Jesus entregou pessoalmente ao pintor que ia pintar o retrato dele mesmo a pedido do rei. É isso? Não, não é dele mesmo. Não, do Jesus. Jesus. De Jesus, é. E você tá achando isso engraçado? Presta atenção. Ela é, até hoje, uma das relíquias mais importantes da coleção do Vaticano. E ela tá na capela privada do Papa. Hoje, a toalhinha que Jesus secou o rosto. E acho que não precisa nem ter muito motivo pra estar aqui, né? É o Santo Sudário dos Pobres. Sem mais. 9. Na nona colocação temos a capa de Maomé.
O Watchmen já mostrou pra gente que usar capa não é uma boa ideia. Ah, mas antigamente a gente usava capa e tava tudo bem porque era pelo estilo, Maurinho. Ah, era pelo estilo? Era pelo estilo. E também tinha a função de proteger o corpinho. Mas era secundário. Isso, Primeiro era pensa, estilo. Pensa a vantagem na capa. Além de ela ser extremamente estilosa, uma saída com capa, você fica 3 vezes mais estiloso. E segundo, que a capa tem a vantagem de que quando tá quente, você fecha a capa, ela fica ali na meiota das costas, e quando tá com frio, você se cobre com a capa. Ou quando você quer ser misterioso, você se cobre com a capa. Então tinha uma função também na aplicação que hoje em dia, infelizmente, a gente deixou de usar. Ah, infelizmente. Eu queria usar uma bengala e uma capa. E um monóculo. Mas vamos lá. O fundador do Afeganistão moderno, um cara chamado Ahmad Shah Durrani, encontrou a capa de Maomé em Bokhara. Querendo manter a relíquia pra ele mesmo, o safado pediu que os guardiões delas a emprestasse. Empresta aqui pra mim. Cara, é aquela típica sensação de que você tá ali num grupo de jovens. Você é um pequeno tatinho, por exemplo. Lá no grupo de amiguinhos, é novo na rua. Os caras falam assim, deixa eu ver esse jogo aí que você tá usando. Foi exatamente isso deixa eu ver. Que o Durrani falou. Vê na minha mão. Não, deixa eu ver na minha mão, é melhor. E eles ficaram mesmo com receio de prestar pro Chá, falou, não vai dar. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu juro que eu jamais tiro a capa de um pedregulho enorme. Tirava presa no pedregulho. Ele falou, eu juro que eu nunca mais tiro. Aí os guardiões falaram, se ele não vai tirar a capa do pedregulho, então... A gente aceita. A gente aceita. E aí, o cara ordenou que o pedregulho inteiro fosse removido com capa e tudo e levado pra Kandahar. Ou seja, ele não quebrou a promessa dele. Vai ficar ali no pedregulho. Ele só tirou a pedra inteira e levou junto. Exato. Aí ele falou assim, olha, você me empresta esse jogo? O Mauri fala, não, mas olha, eu juro que eu não tiro da sua casa. Aí ele falou e tirou o Mauri de casa. Foi tipo isso a parada. E pra vocês terem uma ideia, a capa é mantida até hoje num santuário próximo da tumba de Durrani, que é perto do pedregulho. Também. Genial. E tá aqui por quê? Tá aqui porque, além de ser uma relíquia religiosa, a capa ainda traz de lambuja essa história fantástica do fundador do Afeganistão moderno que sacaneou seus fiéis muçulmanos. Na oitava colocação, a mão de Santa Teresa de Ávila. Olha, algumas coisas vão ser meio macabras nesse top 10, tá? Eu acho que esse daqui toca um pouco nessa leva aí. Pra vocês terem ideia, Santa Teresa teve um papel surpreendente na Guerra Civil Espanhola. Na ditadura de Franco, né? E o catolicismo era um dos principais aspectos do regime do ditador. E Santa Teresa, ela foi usada como ferramenta de propaganda para endossar a ideologia opressora do governo. Mauri, essas frases de comunista. Não é bem assim. Pra vocês terem ideia, em fevereiro de 1937, o futuro ditador Franco comprou a mão de Santa Teresa depois que ela foi roubada de um convento em Ronda, que é uma cidadezinha ali da região da província de Málaga. Então, pra você que não ficou claro até agora, ele pegou a mão da Santa Teresa quando ela já estava morta, tá, gente? Isso. Era uma relíquia religiosa já, tá? E aí ele foi lá e pegou a mão da Santa, não tava mais grudada no corpo. Pra não parecer que o ditador Franco era tão horrível assim. Era horrível? Sim. Provavelmente. Não tem conhecimento histórico suficiente. Mas a mão não estava mais ligada ao corpo e Santa Teresa não estava viva. Ele estava usando a figura simbólica de Santa Teresa. Porque antigamente essas relíquias religiosas tinham um poder muito forte nas pessoas. Falar, eu estou com o cálice sagrado, então a gente vai ganhar essa guerra. Você é o Indiana Jones. Exatamente. Então você está do lado errado. Tinha o poder de converter as pessoas, de mudar uma guerra. E o ditador Franco, ele levava a mão mumificada pra todos os lados. Inclusive, ele dormia com ela debaixo do seu travesseiro. É assustador. O cara tava bem obcecado mesmo com a relíquia. Ele era realmente tão obcecado que quando o Franco morreu em 1975, ele estava agarrado à mão mais de 30 anos depois de todo esse processo. Cara, ele ficou 30 anos agarrado com a mãozinha de Santa Teresa. Ele não abriu mão. Nossa, que piada horrível. Não, mas é verdade isso, cara. É assustador, porque provavelmente ele vinha algum tipo de poder mágico nessa relíquia também. É por isso que ele não abria a mão. Ele tinha devoção à relíquia e, obviamente, a Santa Teresa, porque tava funcionando o rolê. Mas era uma ideologia bem zoada. Bem zoada. Na sétima colocação, nós temos o Dente de Buda.
Mas era um dente de leite ou era um dente permanente? Era um dente permanente, Mori. Era um dente permanente. O que acontece? Depois que o Buda morreu, ele foi cremado. E depois da sua cremação, o seu canino esquerdo foi encontrado entre as cinzas por um discípulo, que entregou ao rei de Brahmadati para que pudesse ser venerado. Era o dente do Buda. Isso aí. A partir desse momento, o dente virou uma relíquia. E para você que conhece um pouquinho mais de budismo, se localizar, a gente tá falando sim do Siddhartha Gautama, beleza? E depois que a relíquia, o dente, passou a ser venerado, surgiram várias lendas aí de milagres que o dente causava, né? E relatos de pessoas de que o dente estava provocando milagres. E isso acontecia sempre que a relíquia era ameaçada de ser destruída. Sendo que a mais famosa dessas histórias é que o proprietário do dente teria o direito divino de reinar em Brahmadati. É tão foda esse dente que ele ganha até uma cidade. Ó, é tipo a Excalibur, tá ligado? É isso Quem aí. tá com dente tá, é o rei. Mas o ponto é que várias guerras foram travadas na região pra disputar a posse do canino, porque quem tava com canino virava o rei. E o dente não foi destruído até hoje. Atualmente, ele é guardado dentro de vários baús dourados, que é quase uma matriosca, tipo aquela bonequinha russa. e só é exibido em cerimônias especiais. Mano do céu. A questão é, como um dente de Buda, que na teoria é um ser iluminado pra trazer a paz, pode trazer tantos conflitos, né? Mas isso acontece bastante, com muita frequência, inclusive nas religiões. As galera vem pro planeta com uma mensagem bonita, eu lhes trago amor, eu lhes trago a paz, e a galera fala, acabe com ele! Não deixa ele embora, quebra as pernas dele porque ele trouxe a paz! Então assim, isso acontece bastante porque a humanidade tem esses problemas. Mas é por isso que tá aqui, cara, porque é uma relíquia extremamente curiosa, que está até hoje sendo guardada e que não virou cinzas, mesmo depois do corpo ser cremado. 6. Na sexta colocação, eu só fico com parte de corpo, né? Você reparou? É o seu papel, mano. O braço de Maria Madalena. Essa história me surpreendeu. Quando eu fui ler a pauta, eu falei, meu Deus, como isso é possível? Em 1911, São Hugo visitou a abadia de Fécamp, na França, onde apresentaram a ele a relíquia que é o braço de Maria Madalena. É muito curioso isso, e acho que isso é um comentário que vale ser citado. Não necessariamente a gente tem certeza de tudo isso. Óbvio, isso é passado de pessoa para pessoa ao longo da história, mas não tem como ter certeza que a mão é de Santa Teresa, que o braço é de Maria Madalena, até mesmo que o dente é de Buda, ou que Jesus secou o rosto com a toalhinha. Mas a questão é o que representa. É o que representa. Como as pessoas veem isso. E a história que tá por trás disso. Pode ser que de fato Jesus tenha aparecido secado o rosto com a toalhinha, ou Buda tenha deixado seu dente, ou o braço de Maria Madalena realmente foi encontrada por São Hugo. Mas a questão é que vale citar que também, antigamente, as relíquias religiosas eram criadas por conta desse poder que elas exerciam sobre as pessoas. É isso aí. E aí os monges, né, de Fécamp mostraram pra São Hugo o braço de Maria Madalena. Mas ele falou, não, peraí. Pode pegar só um pedacinho? Porque é uma relíquia religiosa, eu quero um pedacinho. Ele queria um pedaço pra ele, cara. Ele queria tirar um pedaço do braço mumificado de Maria Madalena. Os monges falaram não, ele falou sim, não, sim. Aquele cabo de guerra. Aquele cabo de guerra, ele não se contentou. Ele mordeu e arrancou 2 dedos do braço de Maria Madalena. Mano, é um dividiu, virou 2 relíquias religiosas. Na verdade, 3, né? Mano. Porque ele arrancou 2 dedos, tem o resto do braço, são agora 3 relíquias religiosas. Isso é bizarro demais, mano. É assustador. E é por isso que tá aqui, cara. É uma história bizarra, assim, bem inusitada, da história do São Hugo, que arrancou com os dentes 2 dedos do braço de Maria Madalena. Em pleno século XX, tá certo? Em pleno século XX. Além disso, é curioso porque é um pedaço de um santo que foi profanado por outro santo depois. É um santo sacaneando outro santo. Mano. Porque a verdade é o seguinte, santo é depois que você vai, porque quando você tá aqui, todo mundo é humano, cara. É isso aí. Aí ele faleceu, virou santo. Mas tem essa história boa pra contar. Mas eu não sei se levaram em consideração os 2 dedinhos aí. Imagina ele chegar no céu e dar de cara com Maria Madalena. O que ele vai explicar? O que eu vou dizer lá em casa? Nossa, deve ter dado uma história boa. 5. Na quinta colocação,
colocação, temos o sangue de São Januário. E a gente não tá falando do Vasco, hein? Não tá falando do Vasco. O pobre São Januário foi decapitado na cratera vulcânica de Sofatra, na Itália, em 305 d.C. Segundo a lenda, o seu sangue foi salvo por uma mulher chamada Eusébia e levado depois para Nápoles, onde foi coagulado e preservado pelos fiéis. Eles queriam guardar até a última gota. Não, eles guardaram mesmo 2 frascos. O sangue é removido do seu santuário 3 vezes por ano, quando milhares se reúnem para orar pela segurança da cidade. E um detalhe curioso, São Januário, ele é o santo do bancos de sangue, Obviamente por conta disso tudo. E o que é muito curioso, que é por isso que tá aqui inclusive, que o sangue coagulado com mais de 1.700 anos, basicamente é o pozinho mais venerado de todos os tempos e tem essa história genial. Não sei se é o pozinho mais venerado de todos os tempos. Nossa! 4. Quarta colocação das nossas relíquias é o coração de São Camilo. Não se assustem, a maior parte das relíquias é mesmo essa parada macabra de um pedaço do corpo, etc. Tem essas coisas. Porque essas são as mais inusitadas, as mais bizarras. Também tem a lança que perfurou Jesus, tem o Santo Grau. Mas Santo Sudário. Santo Sudário, mas o Santo Sudário também tem a ver com morte, né? O caso da lança também tem a ver com morte, né? Mas a Santa Ceia ali também tem a ver com morte, Santo Grau. Mas sim, normalmente tem a ver com morte. Posso falar uma curiosidade nada a ver com a quarta colocação, que é o coração de São Camilo, professor Maurinho? Pode. Eu já estive na capela de São Fausto. Ah, não. É verdade. Que fica na Itália. Achei que ficava no Projac. E que lá tem, professor Maurinho, uma relíquia religiosa do próprio São Fausto. Não. Em Castelina. E eu estive lá, Maurinho. Fausto junto com Fausto, todo mundo junto, rolou uma festa. Porque eu cheguei bem na festa de São Fausto. Mas e qual era a relíquia dele? Se não me engano, uma múmia de São Fausto. Eita. E eles carregam pela cidade a múmia de São Fausto. Você carregou junto? Não, eu só olhei de longe. Eu não consegui chegar perto porque tava tendo uma festa. Mas você avisou que seu número era Fausto? Avisei, o pessoal ficou maluco. É verdade. O Fausto voltou! Não foi isso que aconteceu. Mas vamos voltar ao coração de São Camilo. São Camilo, ele era um soldado e viciado em jogos. Ele teve um começo bem roots antes da santidade, digamos assim. Nem todo mundo tem uma história fantástica antes de virar santo. Mas tem algumas pessoas que viveram bastante antes disso. Mas o que é importante, ele se arrependeu e virou um devoto. Olha só que bonito. Ele passou boa parte da vida cuidando dos doentes, o que tornou posteriormente o padroeiro dos hospitais. Olha só, por isso que tem vários hospitais chamados São Camilo. Justamente. Mas a maior loucura dessa história da vida dele vem com a sua morte, quando os seus devotos imaginaram que tamanha bondade... Olha, ele é tão iluminado. Que essa bondade deixaria uma marca em seu coração. Olha só que coisa mais estranha. E aí logo o que eles fizeram? A coisa mais lógica possível? Vamos arrancar o coração do cadáver e preservá-lo em sal. Olha só, tirar o coração de São Camilo, porque se era um coração bom, a gente não pode perder, né? É isso aí, esse coração curtido no sal, ele é mantido em um recipiente de ouro e vidro e já fez turnês pelo mundo todo. Turnês pelo mundo todo, coração de São Camilo. Que é bem macabro essas paradas, né? Porra, você tá vendo um coração ali passando, vai em turnê mundial, tá? É bem macabro. Mas assim, vale citar que tá aqui por conta disso. Porque é muito curiosa, no mínimo, essa história de que só porque ele tinha um coração bom, arrancaram o coração dele. A dúvida fica, e se ele fosse mal, o que fariam com o coração dele? O que fariam com o coração dele? 3. Na terceira colocação temos a cabeça de Santa Catarina de Siena. De onde ela é, hein? De Siena, no caso. Entre muitas visões que a devotíssima Santa Catarina de Siena teve em vida, a mais proeminente é aquela na qual alegava ter feito um casamento místico com Jesus. Olha só essa história. Jesus apareceu pra santa e deu a ela um anel de casamento feito com a pele do seu prepúcio. Mano do céu! Prepúcio, pra quem não sabe... O que é prepúcio, tá? Ai, vamos explicar. Quando a gente corta a pelinha da pontinha do pênis. Do pênis, exatamente. Quando você nasce e tem um pênis, no caso, às vezes a gente corta a pontinha pra não ficar aquela fimose. É isso aí. Entendeu? E aquela pelinha que arranca, o nome disso é prepúcio. Então, nessa história que a Santa Catarina conta, Jesus deu um anel pra ela feita com a pelinha do pinto. É isso. É isso. Em resumo, real. Não é inventado, isso não é roteirizado, é história real. Não é fanfic. Não é fanfic, é real. Já
Já em 1380, ela morreu em Roma com 33 anos, vítima de um derrame. Porém, o povo de Siena queria que o corpo dela fosse transportado pra lá, para que pudessem adorá-lo. Afinal de contas, ela tinha se casado misticamente com Jesus. Mas tem um porém. Uma reviravolta. Uma reviravolta, um plot twist aí. Porque o povo queria o corpo de volta, mas ela morreu em Roma. E Roma sendo a sede da fé cristã, a galera meio que percebeu que não ia conseguir tirar o corpo do Vaticano. Mas aí os fiéis de Siena cortaram a cabeça e levaram embora num saco. Tipo, você não vai deixar ficar com o corpo todo, não tem problema. Arranca a cabeça, saiu. E aí colocaram um saco e levaram embora. Exatamente, segundo a lenda, quando os guardas pararam os ladrões, encontraram apenas pétalas de rosa dentro do saco e eles foram soltos. A cabeça ainda tá exposta em Siena, ao lado do dedão de Santa Catarina. Genial, genial. Rosas disfarçando situações constrangedoras desde Que é um 1380. milagre, é um milagre, professor Mauri, é um milagre. E aí, obviamente, porque tá aqui, porque ela se casou misticamente com Jesus usando o anel, você entendeu? Do prepúcio. Do prepúcio, não tem um jeito bonito de falar isso. Isso sim é um anel peniano, Tato. Não procurem isso no Google, crianças. Não procurem isso no Google. 2. Chegamos à segunda colocação com o leite materno da Virgem Maria. Não. Isso é zoeira, Mauri. É o que eu chamaria de leite longa-vida. Não, Mauri, não. Vamos parar. Isso está indo longe demais, Mauri. Não, isso sério. é zoeira. Não. É o leite materno de Virgem Maria e eu não tô zoando vocês. Ele foi uma relíquia muito popular na Idade Média. Faz muito sentido. Por quê? Eles construíram uma igreja de um tamanho considerável nos arredores de Belém, Perto de onde eles diziam que ficava uma pedra que havia ficado branca depois que o leite de Maria tinha caído ali enquanto ela amamentava Jesus, entendeu? Então ela amamentou Jesus, caiu uma gotinha em cima da pedra, a pedra ficou branca e então virou uma pedra milagrosa. Agora, uma lenda mais moderna, já do século XII, alega que São Bernardo estava rezando em frente de uma imagem de Maria quando o leite caiu do peito da estátua direto na sua boca. E aí, muitos vidros com leite santo foram transportados aos 4 cantos da Europa, causando um maior fervor. Afinal de contas, é o leite da mãe de Jesus. Isso é um leite divino. E séculos mais tarde, Calvino escreveu, vamos dizer aqui, uma piada. E a frase dele foi: mesmo se a virgem fosse uma vaca durante toda a vida, não teria conseguido produzir tanto leite. Porque, obviamente, tudo quanto era tipo Aí de coisa... virou comércio, né? É, porque a galera falou, putz, compra aqui o leite da Maria. E aí pega esse leite, divide em 2 potes e preenche com água. Vamos aumentar o volume desse leite. Porque imagina só o valor que tinha uma relíquia religiosa dessa. E, poxa, sem internet, sem televisão, sem comunicação como a gente tem hoje em dia, imagina, chega alguém na cidade com um vidrinho com leite branco, falando que é uma relíquia religiosa, ainda mais um padre, alguma figura religiosa falando que tinha ali uma relíquia que era o leite de Maria Madalena. Quem ia duvidar da figura? Ninguém ia duvidar. Da Maria, mãe de Jesus. Quem ia duvidar? Ninguém ia duvidar. E por isso tá aqui, porque é um leite materno que a gente já sabe que é importantíssimo para um bebê, mas é um leite materno que criou Jesus e que movimentou uma religião inteira. Mas pra mim, ele tá aqui por conta da piada do Calvino, cara, que é muito boa. Do, tipo, mesmo se ela fosse uma vaca, eu não ia ter dado tanto leite. Gente, vamos cair na real. O Calvino falou, vamos cair na real, gente. Pelo amor de Não tem leite suficiente. Recapitulando. E se você já se esqueceu onde nós estávamos nesse top 10, não tem problema, vamos fazer um recapitulando para que você se lembre e fique surpreso com a primeira colocação. 10. Na 10ª colocação, a imagem de Edessa, ou o Santo Sudário dos Pobres. 9. Na 9ª colocação temos a capa de Maomé que o Shah do Afeganistão sacaneou com os muçulmanos. Que tá na pedra até hoje. Tá na pedra, não tá mais, mas tá perto. 8. Na 8ª colocação, a mão de Santa Teresa de Ávila, que é uma ótima companhia na hora de dormir. Exatamente, o Franco morreu agarrado nela, Maurício. 7. Na 7ª colocação temos o dente de Buda. Que não foi cremado. O dente não foi cremado, o Buda foi. 6. Na 6ª colocação, o braço de Maria Madalena. Aquele que o Hugo arrancou 2 dedos. Que assustador. Poxa, São Hugo. 5. Na
quinta colocação, temos o sangue de São Januário. Pozinho venenoso. Não é venenoso, Mauri, é sagrado. Já experimentou? Não, ainda bem que não, né? Agora, com certeza, o pozinho hoje não deve fazer bem pra saúde, não. 4, Na quarta colocação, o coração de São Camilo. Esse homem bondoso. 3, Na terceira colocação, temos a cabeça de Santa Catarina de Siena. Ou rosas. Ou rosas, boa. 2, Na segunda colocação, o leite materno da Virgem Maria. A galera exagera, né? A galera exagera. Pegou pesado nessa, pessoal. Galera da Idade Média, se controlem. Ah, não sei não. Olha o primeiro lugar. Chega. Na primeira colocação desse top 10, segura na cadeira, porque você não está pronto para o Santo Prepúcio. Não, para. Pode parar agora. O Santo Prepúcio. Porque, vamos para pensar. Antes de começar a história, Mauri, Jesus era judeu, certo? Certo. Se ele era judeu, Ele fez circuncisão. se ele fez circuncisão, tem um Santo Prepúcio por aí. Isso é Existiu. verdade. Basicamente, chamando Santa Catarina de Siena de mentirosa, antes mesmo dela ter nascido, Carlos Magno presenteou o Papa Leão III com o prepúcio de Jesus. Isso nos anos 800, bem antes da Catarina. 800 Depois de Cristo. Isso. Senão seria impossível. Né? Agora, por outro lado, esse mito pode ter originado não só nas visões de Santa Catarina, como também outros contatos imediatos de santas católicas. A Santa Brigitte alegou ter tido orgasmos quando pedaços do prepúcio divino foram colocados em sua língua por um anjo. Olha essa história, mano. E detalhe que isso deu orgasmos. Então, cara, é uma história confusa de explicar na igreja, cara. Não, mas na verdade, se for parar pra pensar, ela pode ter esses orgasmos, porque a partir do momento que ela é casada com Jesus, Exatamente. né, o compromisso é com Jesus. Na Então verdade, tá bom, Mauri, sem complicar a história. não, mas é verdade. É, Esse é o compromisso dela, não é com nenhum outro homem, Sim. é com Jesus. Então, logo, Tá, mas para de confundir, Mauri. A parada é que foi uma experiência religiosa intensa. bem tá? intenso. Mas, vamos lá. A relíquia mais vergonhosa da Igreja Católica foi vista pela última vez em Calcutá, em 1983. É bem recente isso. Cara, E, basicamente, foi vista pela última vez porque ela foi roubada. malandro do céu, é o santo prepúcio mesmo. É isso aí, o Santo Prepúcio Orgásmico de Jesus. Cara, não dá pra ganhar dessa, mano. Jesus maneiro, né? Jesus, olha, não tem nem como explicar, cara. Imagina Jesus contando vantagem na roda de amigos. Não, Jesus jamais faria isso. Jesus tinha um bom coração, Mauri. Não só um bom coração. Nossa, isso ficou muito... Gente, não se ofendam, mas a história é real. Pesquisem. Nós não estamos falando besteira aqui. Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.